Olá, aqui quem está falando é o professor de matemática Miguel Araújo. No vídeo de hoje eu vou passar para vocês aí função de primeiro grau. Bom, a função de primeiro grau para você escrever uma função de primeiro grau, quando você tem f de x igual a x mais b ou y igual a x mais b, eu posso representar a função de primeiro grau dessas duas maneiras, ou dessa maneira aqui, ou dessa maneira aqui. Se você vê escrito dessa maneira, não estranhe, também é uma função de primeiro grau, certo? Bom, e com a e b pertencente aos reais e com a diferente de zero. Os dois números, o valor do a e o valor do b, tem que pertencer aos reais, sendo que o valor do a tem que ser diferente de zero. Porque se for igual a zero, deixa de ser uma função. Se você colocar, por exemplo, aqui, ó, no lugar do a, você colocar um zero, 0 vezes x vai dar zero, vai sobrar só o b aqui, então não é uma função de primeiro grau, ok? Não é função. Beleza, pessoal, aqui eu passei um exemplo aqui só para mostrar para vocês quando que uma função ela é crescente e quando que uma função ela é crescente, qual será o valor do a, qual será o valor do b. Aqui é o seguinte, ó, o a ele representa a inclinação da reta, ele representa a inclinação da reta ou o coeficiente angular, simples assim. Quando o exercício pedir qual é o coeficiente angular, aí você já sabe que é o valorzinho do a. Ou a inclinação da reta, também é o valorzinho do a, certo? Então aí o a é a inclinação ou coeficiente angular. E o valor do a, se ele for positivo, ou seja, se o a for um número maior que zero, você tem uma reta crescente, ó. A maior que zero, você tem uma reta crescente. E quando o valor do a for negativo, ou seja, for menor que zero, você tem uma reta decrescente. O b é o valor inicial ou coeficiente linear. Vocês devem ter visto várias vezes que o b, de falar de coeficiente linear. Coeficiente linear é o valorzinho do b. Ele pode ser chamado também como valor inicial. E esse coeficiente linear que eu estou falando, o valorzinho do b, ele é o número, ele está identificando que é o número aonde a reta está intersectando, ou seja, está cortando lá no eixo y. Nesse caso aqui, por exemplo, você tem 5x mais 2, eu sei que o valor do meu a, o meu a aqui é 5 e o valor do meu b aqui é 2. Eu sei que essa reta é uma reta crescente, porque o valor do meu a é positivo, e eu sei que essa reta ela está cortando o eixo y lá no 2, certo? Bom, continuando aqui. O b é a ordenada do ponto onde a reta y, onde a reta intersecta, ou seja, corta lá no eixo y, certo? Então tem essas informações básicas aqui, que é para você identificar quando que uma reta ela é crescente e quando que uma reta ela é decrescente. Quando ela é crescente, o coeficiente angular tem que ser positivo. Se o coeficiente angular for negativo, você tem uma reta decrescente. E o b é o valor, está identificando em que posição, em que lugar que está sendo cortado o eixo y, ok? Beleza. Pessoal, aqui eu passei, aqui tem uma atividade 5, caderno do aluno da terceira série do ensino médio, terceiro bimestre. Tem esse exercício lá que eu coloquei aqui só para a gente treinar, para dizer quando a reta é crescente ou decrescente. Bom, aqui está escrito assim, ó, classifique as funções a seguir em C crescente ou D decrescente. Aí você tem f de x é igual a 5x mais 2. Eu já sei que essa reta ela é crescente, porque o valor do meu a é quem? Quem é meu a aqui? O meu a é 5, e o meu a está sendo positivo. Se o meu a é positivo, então eu sei que essa reta ela é crescente, ok? G de x é igual a menos 3x mais 4. Eu sei que o valor do meu a aqui é menos 3, ou seja, o valor do meu a é negativo. Se o valor do meu a é negativo, que é o coeficiente angular ou inclinação da reta, né, que eu posso chamar, ela é uma reta decrescente. Então eu vou colocar o Dzinho aqui, ok? H de x é igual a 5x menos, 5 menos x. Aí você fala, professor, o valor do a é 5?
Só porque ele está aparecendo primeiro aqui não é o valor do A. Isso não quer dizer que o A, só porque está aparecendo primeiro aqui, é o valor do A. Não. Esse daqui, o valor do B, o valor do A é menos 1. O valor do A é o coeficiente que multiplica o x. Quem é o coeficiente que multiplica o x aqui? Menos 1. Certo? Então o valor do meu A aqui é quem? Está negativo. E se ele está negativo, você tem uma reta também decrescente. Ok? Você tem uma reta decrescente também aí. Ok? Pessoal, então, agora vocês entenderam quando que uma reta é crescente ou decrescente, olhando para a função. Agora, quando você tem uma função e você quer transformar, você quer colocar essa função, escrever essa função graficamente. Como que você escreve uma função graficamente? Qualquer uma dessas funções aqui, se eu quiser escrever ela graficamente, eu consigo escrever ela, colocar ela no gráfico, não para mim colocar essa reta. Se a reta está subindo, se está descendo, se a reta é crescente ou decrescente, através desses exercícios aqui eu consigo, através de uma função, eu consigo representar uma reta. E para me representar essa reta, eu tenho que dar alguns valores para o x, e através dos valores do x, eu acho o valor do y, acho o valor do meu par ordenado. Aí eu monto o meu gráfico, ok? Eu monto a minha função. Pessoal, aqui eu vou pegar um exercício, uma função aqui, só para mostrar para vocês quando que uma função, graficamente, né, para você olhar ela, é quando ela é crescente e quando ela é decrescente. Eu vou explicar para vocês também quando que vocês têm uma função, quando você tem um gráfico e não tem a função representada. Você tem um gráfico e não tem a função escrita. Aí para você dizer se a função ela é crescente ou decrescente, eu vou mostrar para vocês. Só que primeiro eu vou fazer um exercício aqui. Vou colocar aqui, ó, y é igual a 2x mais 1. E eu quero colocar essa função, eu quero representar essa função graficamente, ok? Para me representar essa função graficamente, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou estipular alguns valores para o x, e através desses valores que eu der para o x, eu consigo achar o valor do y. Achando o valor do y, logo eu já achei o parzinho ordenado. E se eu achei o par ordenado, dá para me jogar no plano cartesiano e achar a minha reta, montar a reta, ok? Escrever a reta. Beleza, então vamos lá. Eu vou escrever o seguinte, ó. Aqui eu vou colocar o x, aqui eu vou colocar a função, né, que é 2x mais 1. Aqui eu vou colocar os valores que eu vou encontrar para o y, e aqui eu vou escrever o meu par ordenado, x e y. Sempre vem primeiro o x e depois o y. Então vamos lá. Agora eu vou dar alguns valores para o x. Eu vou colocar para o x aqui, eu vou colocar menos 1, 0 e 1. Com 3 números assim, com 2 ou 3 números que eu der para o x, já dá para me conseguir montar uma reta. Porque para mim montar uma reta eu tenho que ter 2 pontos alinhados, certo? Tem que ter pelo menos 2 pontos para mim conseguir montar. Através de 2 pontos eu consigo montar uma reta. Então se eu der 2 valores aqui para o x, eu consigo achar 2 valores para o y, eu consigo achar 2 parzinhos ordenados. E se eu achei 2 parzinhos ordenados, eu consigo montar uma reta. Mas eu vou dar 3 números aqui. Quanto maior o valor você der para o x, maior será o valor do y. E só para lembrar para vocês, pessoal, sempre uma função de primeiro grau, ela sempre será uma reta. Uma função de primeiro grau será sempre uma reta. Então, vamos lá. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, vai ficar assim, ó, 2 vezes menos 1. Porque onde aparecer x, eu vou substituir pelo número, o valor que eu dei para o x. Eu não dei o valor para o x? Dei menos 1, então eu vou substituir aqui. Repete-se mais 1, que é da função. 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Menos 2 mais 1 vai dar menos 1. Achei o valor do y. E se eu achei o valor do y, eu achei o meu parzinho ordenado. Ó. O meu x vale menos 1, o meu y também vale menos 1. Ó. Agora, aqui vai ficar 2 vezes 0 mais 1. 2 vezes 0 é 0. 0 mais 1 é 1. Achei o meu valor do y. Agora eu vou montar o parzinho ordenado. Para o x eu tenho 0, x eu tenho 0 e para o y eu tenho 1. O próximo, vai ficar 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1, 2, 2 mais 1,
3. Achei o valor do y. Pazinho ordenado é 1 em x e 3 em y. Através desses resultados aqui, desses 3 pazinhos ordenados aqui, eu vou montar meu plano cartesiano e através dele eu vou achar a minha reta, a função, certo? Eu vou achar a função aqui, que a função eu vou representar essa função aqui graficamente, certo? Aqui você tem o eixo das ordenadas, né? Que é o y, o eixo das ordenadas é o y, e aqui você tem o eixo das abscissas, que é o x, né? Que é o famoso x aqui, ó. Então o eixo das abscissas é o x, certo? E agora a gente vai colocar esse aqui no gráfico, certo? No plano cartesiano. Quando você tem menos 1 em x, você também tem menos 1 em y. Então o menos 1 em x, ele está mais ou menos por aqui. Eu vou colocar aqui, ó. E ele está dizendo que tem... E ele está dizendo aqui que você tem menos 1 em quem? Menos 1 em... Você tem menos 1 em y. Então o menos 1 em y, ele está por aqui também, ó. Então eu vou fazer isso daqui e eu vou achar o meu ponto de encontro aqui. Eu vou achar o ponto de encontro entre esses dois números, esse pazinho ordenado, o valor de x e o valor do y. Eles estão se encontrando aqui, certo? O ponto de encontro deles. Meu segundo pazinho ordenado é 0 em x e 1 em y. O 0 está aqui, ó. O 0 está aqui. Então, o 1 está aqui. Eu vou colocar o 1 aqui, ó. 1. E eles estão se encontrando aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Meu pontinho aqui, ok? Agora, o terceiro pazinho ordenado. O terceiro pazinho ordenado é 1 em x e 3 em y. Digamos que o 1 está aqui. Vou colocar mais ou menos aqui, ó. O 1 está aqui. E eles vão ter o ponto de encontro. O ponto de encontro dele é aonde? É lá no 3. Digamos que o 3 está aqui, ó. Digamos que o 3 está aqui. Vou colocar ele aqui, ó. O 3. Aí eles vão se encontrar. Eles vão se encontrar. Esse daqui é o ponto de encontro deles. Deixa eu fazer melhor aqui, ó. Esse daqui é o ponto de encontro deles. E agora o que você faz para você achar a sua função aí? É só ligar os pontos. Se você ligar os pontos aqui, ó. Os pontos, tá um pouco torto aqui, mas dá para entender, ó. Aí você ligou os pontos aqui, você encontrou aqui essa reta aqui, essa função, certo? Aí eu vou dizer para vocês o seguinte: como que eu sei, digamos que se eu não tivesse a função aqui e o cara lá no exercício da prova lá, ele deu só o gráfico. Para mim identificar que essa função ela é crescente ou decrescente, sem olhar para a função, porque o professor explicou para você que toda vez que o A é positivo, ou seja, o coeficiente angular é positivo, você tem uma reta crescente. E você viu que o seu A é positivo. Se o A é positivo, eu já sei que essa reta é crescente. Mas digamos que você não tem a função, o cara deu o gráfico montado para você, certo? Deu a função graficamente montada aqui. E para você identificar que essa função aqui ela é crescente ou decrescente, é muito simples. Toda vez que você for ler gráfico, você lê da esquerda para a direita. Como assim? Eu vou ficar aqui, a minha esquerda está aqui, ó. A minha esquerda aqui, ó. Eu estou indo na esquerda e vou para a direita. Ó, estou da esquerda, fui para a direita. Esse gráfico está subindo ou descendo? Ele está subindo. E se ele está subindo, ele é uma reta crescente. Ele é uma função crescente, ok? Então dá para me identificar sem precisar de eu olhar para o meu coeficiente angular para a função. Se o cara deu por aí, existe isso. Nas provas por aí, você encontra um monte de gráfico lá e pede para você identificar se ele é um gráfico, se ele é uma função crescente ou decrescente. Aí você olha para o gráfico e a gente lê gráfico da esquerda para a direita. Esquerda subiu, crescente. E se fosse decrescente? Você vai ver, eu vou fazer essa mesma função aqui, só que eu vou trocar só o sinal do coeficiente angular aqui, para me transformar essa função aqui em função decrescente. Vocês vão ver também que é bem simples. Eu vou apagar aqui, ó, e vou fazer ela trocando só o sinal. E vocês vão perceber aí que essa função, do jeito que eu estou lendo com vocês, vai dar certo. Eu vou colocar aqui
Só vou trocar o sinalzinho aqui, ó. Eu vou apagar todos, que os valores vão ser diferentes, porque eu vou trocar o sinal. Se eu troco o sinal, eu vou ter valores diferentes aqui, certo? Então aqui, digamos que é menos 2, ó. Aqui é menos 2. Eu vou deixar a mesma função, só que com o sinal oposto aqui, certo? Para me mostrar para vocês a função decrescente. Aí você olha para essa função, aí você automaticamente já sabe que o valor do A é negativo. E se o valor do A é negativo, você tem uma função decrescente. Mas digamos que ele não deu a função, ele deu só o gráfico. Eu vou mostrar para vocês que dá para você achar e dizer e classificar a função quando ela é crescente ou decrescente. Vamos lá. Aqui eu posso dizer que aqui vai ficar menos 2 que multiplica menos 1 mais 1. Menos com menos é mais, 2 vezes 1, 2, 2 mais 1, 3. O valor do y é 3. Então você tem um parzinho ordenado aqui, menos 1 e 3. Menos 1 em x e 3 em y. O outro vai ficar assim, ó, menos 2 vezes 0 mais 1. Menos 2 vezes 0 vai dar 0, 0 mais 1, 1. Então aqui você tem 0 e 1. 0 em x e 1 em y. Aqui você tem menos 2 que multiplica 1 mais 1. Menos 2 vezes 1 vai dar menos 2. Menos 2 mais 1 vai dar menos 1. Ó. Menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 mais 1, menos 1. Então aqui você tem um parzinho ordenado 1 e menos 1. E agora você vai fazer o mesmo esquema. Vou montar aqui o plano, né? O plano cartesiano. Aqui você tem a sua ordenada, né? Que é o y. E aqui você tem a abscissa, né? Que é o x aqui, né? O famoso x. Certo? E agora é só fazer o mesmo esquema, ó. No meu parzinho ordenado, no meu primeiro parzinho ordenado, você tem menos x, menos 1 em x. Menos 1, digamos que o menos 1 está aqui em x. E tem 3 em y. O 3 está aqui. Digamos que o 3 está aqui. Vou colocar um pouquinho mais para cima aqui. Digamos que o 3 está aqui. Aí você vai achar o ponto de encontro deles. Ó. O ponto de encontro deles é aqui. Ó. O ponto de encontro deles. Ok? Beleza. O próximo é 0 e 1. O 0 está aqui. Digamos que o 1 está aqui. Ó. Digamos que o 1 estará aqui. Aí você tem o pontinho aqui, ó. Ok? O outro é quem? É 1 e menos 1. É 1 e menos 1, que apagou. É 1 e menos 1. 1 em x, digamos que o 1 está aqui. Digamos que o 1 está aqui e o menos 1 estará aqui, ó. Digamos que o menos 1 estará aqui. Aí você vai marcar o ponto de encontro deles aqui também. Aí você vai colocar o pontinho e você vai ligar esse ponto aí. Esses pontos você vai ligar eles, ó. Vamos ligar os pontos aqui. Vou descer um pouquinho aqui. Ó, você ligou os pontos aqui, certo? Aqui o 1, né? No caso o 1 está aqui. Ok, você ligou os pontos. E agora, você tem agora uma reta, e essa reta você já identificou que ela é decrescente. Porque você viu a equação, você viu a função aqui, e viu que o valor do A é negativo. Se o valor do A é negativo, o A é o coeficiente angular, ou inclinação da reta, e você já sabe que ela é decrescente. Mas digamos que o cara não deu a equação, ele só deu o gráfico, e pediu para você classificar se ela é crescente ou decrescente. Aí eu disse para vocês que sempre a gente lê gráfico da esquerda para a direita. Aonde é a sua esquerda? Sua esquerda é aqui, ó. Aí você está aqui, ó, na esquerda e vai para onde? Para a direita. Então ele está aqui. Se ele fez isso, ele fez o quê? Desceu. E se ele desceu, ele é decrescente, ok? Se ele desceu, ele é decrescente. Aí você fala, antes de você conhecer essa dica aí, você podia ficar boiando na hora que o professor, na hora que deu a prova lá, e ele deu um monte de gráfico e pediu para você identificar, para você classificar se é crescente ou decrescente, e ele não deu a função escrita aqui, ele só deu graficamente só. Ele representou essa função só no gráfico e ele não escreveu a função aqui. Se ele escreveu a função, você já sabe que quando ela é crescente ou decrescente. Mas eu estou dando essa dica para vocês o seguinte, que já aconteceu
de cair em prova, o cara dá só um monte de gráfico e não dá função. E pede para você classificar a função, se ela é crescente ou decrescente. O que você faz? Gráfico, você lê da esquerda para a direita. Estou na esquerda, desceu, é negativo. Agora, se você está na esquerda e subiu, ela é o quê? Ó, se ela desceu, ela é decrescente, da esquerda para a direita. E se eu estou na esquerda, ela subiu, que é o caso do gráfico anterior, que eu passei para vocês. Se ela subiu, ela é o quê? Crescente. Sobe, crescente, desce, decrescente. Ok? Então, pessoal, esses eram os exemplos, um exemplo que eu tinha que passar para vocês aí de função de primeiro grau, ok? É bem simples, bem básico. Tem bastante exercício de função, pode pegar para treinar, para vocês treinar e pode pegar pode pegar qualquer função, aquelas essa daqui dá para você fazer representá-la graficamente também. Aí vocês vão perceber aí que essa função, ela é uma função crescente. Aí você pode analisar, será que o professor está certo? Porque ele disse que a gente lê gráfico da esquerda para a direita, pode ter certeza que toda função que você pegar ela, quando você esquece aqui a função e olha só para o gráfico, aí pega da esquerda para a direita, aí você vai dizer se ela é crescente ou decrescente. Se você pegar com certeza absoluta, essa reta ela vai estar subindo. Ela vai começar de baixo para cima, porque ela está crescendo, ela é uma reta crescente, ok? Beleza, pessoal, então fique com Deus e até a próxima. Um abraço.